Glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Livro de Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8 e o verso de número 4. Glória a Deus. Para você que nos assiste agora nesse momento, quero pedir para você que você precisa compartilhar essa live agora com alguém. Você não pode receber essa palavra, esse culto maravilhoso que já está acontecendo aqui só com você. Não pode ficar só com você. Então você precisa compartilhar com alguém. Então já clica aí, compartilha, envia, para que alguém também receba essa palavra. Amém? Para nós que estamos aqui, abra sua Bíblia aí. Se você já, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, então nós vamos esperar. Livro de Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 4. Essa palavra, desde que eu saí de casa, ela foi repetidas vezes, falada, direcionada a mim em conversa. Estava conversando hoje com um amigo lá no box, e aí ele falou sobre essa palavra, né? E aí depois, durante o dia, eu conversando com outras pessoas, falaram de novo, e eu estava pensando em ministrar outra coisa. Eu falei, não tem como eu fugir, né? Tantas vezes eu estava falando, essa, eu falei, então tá bom. Então vamos lá, Lucas 8, versículo de número 4, é uma palavra bem conhecida, que diz assim, Lucas 8, verso 4, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Verso 5, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar por esta palavra, por tudo que o Senhor já tem falado neste lugar, pelos louvores aqui entoados. Obrigado, Senhor, pois nós sabemos que Tu estás aqui, pois podemos sentir a Tua presença. Te louvamos, pois Tu és um Pai presente, e que sempre que o Teu filho, a Tua filha necessita, Tu estás presente, Senhor. Tu conheces o nosso coração, e Tu sabes o que nós precisamos ouvir esta noite. Então fala conosco, Senhor, conforme a Tua vontade soberana, de modo tal que nós não saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, mas que sejamos tocados por Tua palavra, que é viva e que é eficaz, Senhor. Fala conosco, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Toma o seu assento. Eu quero pedir um favor a vocês, se vocês puderem me ajudar, né? A primeira é, evite andar, evite ir ao banheiro, beber água. Lógico que não é proibição, irmãos, é tentar evitar. Não estou proibindo, amém? Eu estou dizendo para tentar evitar. Se você puder, né? Evite, para que nós possamos ter total atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco. O segundo eu cresci num ambiente de assembleia, Zaf. E toda vez que eu ministro, eu tenho uma dificuldade ou a necessidade de, quando você puder e sentir, não o que eu estou falando, mas quando você sentir, além de você bater palma para adorar ao Senhor, você dá um glória, um aleluia, levanta a mão, levanta do lugar, sacode o seu irmão e fala, Deus falou. Combinado? Tá mais ou menos, né? Combinado ou não combinado? Então amém, então vamos lá. Vai dando glória, né? O versículo que nós lemos aqui é uma parábola que Jesus conta, muito conhecida por nós. Vai falar sobre a parábola do semeador. E quando eu li esse texto hoje e fui refletir sobre, eu fiquei me perguntando, Senhor, o que Tu queres falar? Porque normalmente, irmãos, nós falamos sobre a situação e o cenário da semente.
o que acontece com ela, qual que é o processo de cada semente que vai caindo durante o caminho. E muitas vezes essa parábola também é usada para falar sobre ofertas, sobre dízimos. E eu fiquei pensando, o que falar, Senhor? E aí o Senhor me chamou a atenção a dizer que hoje nós não vamos falar propriamente da semente. Nós vamos falar do semeador, que é você e que sou eu. Essa noite o Senhor quer falar com você, que é semeador. Porque o texto que nós lemos diz assim: o semeador saiu a semear. E quando eu li isso e o Senhor me fez entender, irmãos, já me dá vontade de chorar de novo, Azaf. Porque eu quero que você pense junto comigo e reflita. Quando você, semeador, faz assim, cutuca você mesmo e diga: você, eu, fala eu, semeador, saí a semear. E aí o Senhor começou a me fazer lembrar de quando eu saí a semear. Eu lembro que quando eu cresci na igreja, eu cresci numa igreja correndo pelos bancos, dando trabalho para os diáconos, eu cresci assim. Mas durante um período eu me afastei, e quando eu voltei para Jesus, eu considero que foi ali, nesse período que eu voltei para Jesus, que eu tive um encontro real com Deus. E nesse período foi o momento que eu larguei tudo, Pascoal, tudo, e eu só queria saber de Jesus. Eu sou apaixonado por futebol, Azaf, mesmo sendo ruim, mas eu sou apaixonado por futebol. Eu larguei tudo, irmão. Os amigos chamavam para jogar bola, falando: não dá, porque eu preciso sair a semear. Os colegas falavam: não, vamos se reunir para bater um papo, colocar a conversa em dia. Eu falava: não dá, eu preciso me preparar para sair a semear. As pessoas tinham compromissos, me convidavam e eu falava: eu não consigo ir, porque eu tenho um compromisso com a semeadura. E isso me impulsionava cada vez mais a ir ao campo, a seara e fazer o papel de semeador. E o Senhor começou a me fazer lembrar de quando eu voltei, Pasquale. Eu lembro que uma certa vez eu chamei os jovens, algumas pessoas, e com aquele sentimento de querer pregar o evangelho, eu chamei algumas pessoas, mas ninguém ia, Zaf. E eu falei assim: mas ninguém vai. Aí Deus falou: então vai você. Aí lá fui eu sozinho, mas com o coração contente, porque estava cumprindo um chamado, com o coração alegre, jubilando, porque estava indo fazer aquilo que Deus havia proposto sobre a minha vida. Então eu saía, eu ia às ruas e pregava o evangelho sozinho. Eu chamava as pessoas, e se quisesse ir, tudo bem, mas se não fosse, tudo bem também. E assim eu comecei a fazer. Até que um dia um pastor olhou para mim e disse assim: a partir de hoje você nem tinha um ministério, ele criou na hora. A partir de hoje você é o líder de evangelismo. Eu falei: oxe, mas nem tem esse ministério. Ele falou: mas você agora é o líder. Eu falei: pronto. Eu falei: amém, já estou fazendo, vamos nessa. E aí logo um tempo depois, o líder da mocidade, ele trabalhava, prestava serviço para a Petrobras. Ele viajava muito, irmãos. Então tinha vezes que ele viajava, ficava 3, 4 meses, depois voltava. Aí o pastor olhou para mim e falou assim: nós estamos precisando de um líder. Eu falei: não, mas já tem um ministério novo que você acabou de criar aqui, eu estou aqui. Ele falou: não, mas agora você é líder dos jovens também. Eu falei: pronto. E eu comecei a fazer, irmãos, comecei a me dedicar, a me entregar à obra do Senhor, a fazer aquilo que eu deveria, que eu sentia que era o meu chamado. E quando eu li esse texto, o Senhor me fez lembrar e pensar no semeador. E eu quero que você traga a sua memória, porque quando Deus falou comigo, Ele falou assim: eu quero falar com os semeadores hoje. Semeadores que tanto teve prazer de semear, de pregoar, de fazer, mas por algum motivo parou. Por algum motivo ele cansou. Porque o texto diz assim: o semeador saiu a semear, ponto. Ele sai. E o texto vai falando sobre a semente, sobre os acontecidos. E aí Deus começou a me fazer: pensa,
Reflita, lembra do que você passou. E eu lembro de uma vez que depois de um tempo já cuidando dos jovens, me entregava, fazia tanto. Eu lembro que eu cuidei de um casal e eles estavam ali começando a se firmar e de repente eles foram embora. Não foi nem lá dizer obrigado. E não que a gente tenha que esperar isso, irmão, mas nós somos seres humanos. E quando você se entrega por alguém e às vezes ela simplesmente vira as costas e vai embora, você fica, poxa, mas eu me doei tanto, mas eu me entreguei tanto. Podia apenas dizer tchau, adeus, obrigado. E tentando não me preocupar, eu segui adiante. Mas durante o trajeto, a Bíblia vai falando que algumas sementes caiu em muitos lugares diferentes. E imagina o olhar do semeador dizendo, nossa, essa semente agora vai. Ela vai brotar. E a Bíblia diz que de repente vem os pássaros e leva as sementes. E eu fico pensando, como quantas vezes eu vi tantos jovens preciosos, com tantos talentos, você se doar, fazer eventos e tais, e de repente tão rápido eles vão embora, se perdem de novo. E isso, Asaf, machuca o semeador. E isso aflige o coração de um semeador, porque ele ama cada semente, porque ele é apaixonado pelas sementes que o Senhor o disse, saia a semear. Porque cada semente que ele lança, a palavra de Deus é uma vida que ele está tentando trazer, resgatar, curar, libertar. E quantas vezes talvez você, num cenário como esse, saiu a semear e algo afligiu seu coração. Talvez estando ali a fazer as coisas do reino, talvez uma palavra, um maquinho de alguém olhar e falar, poxa, você não faz direito. E você pensando consigo, mas eu faço tanto, eu dou tudo de mim. Você já parou para pensar que talvez, às vezes você olhar para alguém e pensar que ela não faz direito, talvez para você, para a sua capacidade seja pouco, mas talvez para ela é tudo que ela está entregando. E às vezes quando alguém escuta isso, fala, poxa, mas você podia fazer mais. E ela pensa, mas eu estou dando tudo de mim. Eu estou entregando tudo que eu posso. E isso vai fazendo com que o semeador vá desacelerando. E aquele júbilo, aquela alegria de estar lá, vai sendo arrancada dele. Mas pelo amor ao chamado, ele prossegue. Ele vai caminhando. E a Bíblia diz que outra semente cai em meus espinhos. E quando eu ouço, eu fico pensando dos jovens que às vezes eu falava, rapaz, não anda com essa pessoa. Sai desse ambiente. Não vai te fazer bem. E ele não querendo ouvir o semeador, ele fica ali, e aí quando ele pensa que vai crescer, os espinhos não permitem, o sufoca e faz com que aquela semente morra. E a dor do semeador, de tantas orações, tanta entrega. Enquanto o Senhor falava no meu coração, eu comecei a chorar, e o Senhor dizia, eu tenho muitos semeadores, mas que por algum motivo pararam. Eu tenho muitos semeadores, mas por algum motivo eles cansaram. E cansar não é pecado, mas te impede de viver o chamado. Estar desanimado, triste não é pecado, mas lhe rouba a oportunidade de viver o propósito do Senhor. Você está entendendo? Porque o Senhor, quando nos chama e quando nós saímos a semear de início, nós fazemos tudo, pastora. Não tem tempo ruim, não tem problema, não tem tempo, não tem chuva, sol, frio. Não tem pessoa, às vezes fala, mas o fulano está lá, eu vou. Fulano falou mal de você, eu faço. Não tem problema, eu vou estar lá, porque eu quero semear. E o semeador saiu a semear. Pensa quantas vezes, às vezes,
As situações queriam lhe impedir de ir adiante, de fazer aquilo que o Senhor havia lhe proposto. Mas você, com júbilo, com olhar, no objetivo de semear, de pregoar a palavra, você prossegue. Mas o tempo vai passando. E às vezes você vai se frustrando com as situações. Você vai olhando e falando, mas por que, Senhor? Olha aqui para mim. E parece que as energias vão se esgotando, né? Parece que a gente vai cansando. E aí o Senhor me fez lembrar de Elias. Lembra de Elias? Profeta poderoso na presença de Deus. Profeta ousado na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele foi tão ousado que ele desafia os profetas de Baal. Ele põe os profetas a clamar pelo Deus deles e diz: depois que vocês clamarem, eu clamo pelo meu. E ele foi tão ousado que quando chegou a vez dele, ele colocou lá o sacrifício, mandou molhar, encher de água. Ele disse: agora Deus vai consumir. E assim Deus o fez. Quando ele orou, Deus mandou fogo do céu, que consumiu tudo aquilo ali, ao ponto que a Bíblia diz que não ficou nada molhado, ficou seco. Ah, Elias, que profeta. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Elias olha o cenário e ele se sente sozinho, como se não houvesse ninguém para semear, para pregoar, para cumprir o propósito com ele. E sabe o que Elias fez? Ele se sentiu desanimado. Não é pecado, mas Elias foi para uma caverna. O que eu estou dizendo aqui, irmão, não estou dizendo que as nossas ações ou o que estamos fazendo, estamos tendo atitudes de pecado. Não, Elias não fez nada de errado. Ele não pecou em nada, mas ele se sentiu frustrado. Porque ele se entregou, ele se doou pelo povo de Deus. E o povo mesmo assim não se posicionou. Ele ficou decepcionado ao ponto que ele se lançou numa caverna. O medo. Pensa, às vezes você pode pensar, não, mas foi por causa... Eu esqueci como era o nome da abençoada que estava atrás dele? Jezabel. Você pode pensar que foi por conta de Jezabel. Mas pensa comigo, irmão. Um profeta como Elias, você acha que ele teria medo? Ele estava decepcionado, cansado. Porque ele mesmo diz para Deus, ele fala: Senhor, só restou eu. Ele disse isso a Deus: só tem eu, Senhor. O cansaço, o desânimo fez Elias permitir que uma afronta o lançasse dentro da caverna. Ele não pecou, mas parou o propósito. Ele não se desviou, mas parou o chamado. Ele não deixou a sua fé, mas ele paralisou a semeadura daquilo que Deus havia proposto para fazer sobre a vida dele. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida que você não está em pecado, não é sobre isso, mas talvez você não esteja vivendo o propósito. Irmão, eu estou falando isso aqui, mas está falando demais, como você não está entendendo. Sabe por quê, irmãos? Quando eu cheguei na Viva, o meu sentimento era: eu só quero ficar aqui sentadinho, não quero saber de nada. Passei anos, irmãos, doando a minha energia quando voltei para Jesus, ao reino. Mas como eu estou ministrando aqui, você chega uma hora que as situações vai lhe afligindo, vai lhe tornando cansado, decepcionado, e como humano você começa a desacelerar pelas marcas do campo de batalha. Toda a guerra que um soldado vai, por mais valente que ele seja, chega uma hora que ele começa a cansar. Ele começa a se sentir esgotado. E às vezes é hora de recuar. E às vezes o próprio capitão da guerra, ele manda tirar aquele exército, ele manda outro, para que aqueles que estão no campo de batalha, eles saiam, para que possa ser saradas as feridas,
para que ele possa descansar, para que possa ser colocado sobre ele novas armaduras. Eu não sei se você está entendendo, mas ele é retirado daquele ambiente não porque vai parar aquilo que Deus tem proposto sobre ele. O general manda sair de lá não porque acabou a batalha dele, não, é porque ele precisa descansar, colocar uma nova armadura, sarar as feridas, e quando ele estiver pronto, o general vai dizer: vai à guerra, porque a guerra não acabou. E às vezes eu me sinto assim, como um soldado que por um tempo Asaf foi para um cantinho e falou: fica aí, descansa, sara as feridas, troca as armaduras. Olha aqui para mim, mas agora está na hora de levantar e ir à guerra. Talvez você olhe e fale: mas eu estou decepcionado ainda. Ei, está na hora de você levantar e voltar ao campo de batalha. A Bíblia diz que Elias estava lá na caverna. E aí Deus veio e apareceu. Deus foi buscar ele na caverna, Asaf. Talvez ele achou que lá Deus não ia encontrar ele, ninguém ia encontrá-lo, estava tudo certo. Mas Deus foi buscar ele. Ei, talvez você fique olhando e fale assim: não, vou continuar aqui, estou na minha. Olha aqui para mim, aonde você estiver, o general vai te buscar para te mandar ir à guerra. Olha aqui para mim, ei, você foi chamado para estar no campo de batalha. E se você não for ao campo de batalha, você pode até pensar: se eu for, eu morro. Não, se você ficar, você morre. Mas se você for, você já é mais que vencedor. Eu ouço isso e eu fico lembrando de Pedro. Pedro um dia pescando, Jesus encontra ele, faz um chamado para Pedro. Pedro larga tudo e sai a semear junto com Jesus, jubilando, alegre, contente. E quantas experiências Pedro viveu, quantos momentos de alegria Pedro viveu com Jesus. Ei, Pedro viu Jesus curar os cegos. Eu fico imaginando Pedro lá e falar: meu Deus. Pedro viu Jesus fazer os coxos andarem. Pedro viu Jesus ressuscitar os mortos. E essas experiências é a mesma coisa de quando nós estamos caminhando com Jesus, irmãos. Quando nós somos chamados para ir ao campo e semear. Jesus vai nos levando a viver experiências. E mesmo com medo, nós passamos a pôr as mãos e orar pelos enfermos. E aí Jesus cura. E aí vocês falam: uau. E aí você prossegue, e aí Jesus se coloca a orar por aqueles que precisam ser libertos. E mesmo com receio, será que sai, será que não sai? Você impõe as mãos e diz: sai em nome de Jesus. E as pessoas são libertas. A Bíblia diz que as pessoas foram indagar Jesus de que ele estava batizando, e ele disse: não, mas eu não batizo, quem batiza são os discípulos. Eu imagino Pedro batizando as pessoas e dizendo: Jesus, como tu és maravilhoso. Entende que ao longo da jornada que nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos vivendo experiências e ficamos alegres com a semeadura. Nós vivemos experiências que nos traz mais fé, mais maturidade. E presta atenção nisso que eu vou te dizer. Não podemos confundir maturidade com comodidade. Como assim, irmão David? Porque quando nós vamos ficando mais maduros ou entendendo melhor como o reino de Deus funciona, nós queremos agir como de automático. Eu já sei fazer isso daí. Se preocupa não, que eu não preciso ler mais tanta Bíblia, porque eu já li tantas vezes. Não preciso orar, porque eu já sei quando chegar lá e falar em nome de Jesus, ele vai sair. Porque nós vamos nos tornando
não maduros, mas vamos nos acomodando. Porque pensamos que agora nós sabemos fazer. Porque agora nós pensamos que sabemos qual é a estratégia, qual o modo, de que maneira. E aí já não lê mais como antes. Já não ora também. O jejum passa longe. E nós vamos, além disso, irmão, com as situações nós vamos fazendo com que a semeadura vá desacelerando. Olha aqui para mim. Sabe aquele amor de você falar assim, poxa, essa pessoa já errou 10 vezes. Aí você fala, não, mas eu vou lá, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar. Aí você fica maduro, você começa a falar assim, mas a salvação é individual. Então, eu já falei, não quer saber. Está na mão de Deus. Mas quando nós saímos a semear de início, não tem hora, não tem lugar, não tem erro, não tem quantidade de erro, não importa, nós continuamos a semear. Não importa se errou 1, 2, 3, 4, você fala, vou lá de novo. Porque quando eu estava perdido, Jesus me buscou, eu vou lá de novo. Mas as decepções, as guerras, as batalhas que nós enfrentamos por servir ao reino, vai nos fazendo ficar ferido, decepcionado. E nós já não temos mais o mesmo amor, apreço pelas vidas, pelas sementes que nós temos que lançar. Sabe aquela coisa de que quando você via alguém, você falava, eu preciso falar de Jesus, preciso falar de Jesus. Aí hoje às vezes passa e fala, precisa não, né, Senhor? Já falei para um hoje. Já contribuí com a minha parte. Sabe, nós começamos a querer barganhar com o Senhor. Mas são os embates que nós vivemos durante a jornada. São as guerras que vai nos tornando às vezes mais duros, mais frios. Vai fazendo com que as dores da guerra vai fazendo que a gente tenha receio de pôr a mão, de querer fazer, porque você já lembra do passado. Você fala, mas se eu fizer por este casal, vai que eles me deixam. Vai que eles viram as costas, como aconteceu outrora. E se eu me doar por esse jovem e ele não ficar com Jesus? Sabe, as decepções vai fazendo com que o semeador repense a jornada, o trajeto, o caminho. Percebe que se você fizer uma retrospectiva aí de quando você sai da sua casa, o caminho nunca é igual. Durante o caminho os lugares vão mudando, as casas que tem são diferentes, uma parte da rua é diferente. Percebe? Porque no caminho a jornada sempre vai ser diferente. Talvez alguém te decepcionou, mas não quer dizer que o outro lá na frente vá. Mas o semeador está machucado. O soldado que está no campo de batalha está aflito, machucado. Pedro viveu inúmeros milagres, prodígios, maravilhas com Jesus. Irmão, olha aqui para mim. Pedro andou sobre as águas com Jesus. Mas quando o embate das batalhas de andar com Cristo veio, Pedro olhou e disse, eu não conheço ele. Pedro olhou e falou, não sei quem ele é, eu não andei com ele, eu não sei. E as pessoas diziam para ele, mas você se parece com ele, você anda como ele. Eu vi você lá, você andava com ele. Ele disse, não, eu não. Os embates fez Pedro repensar a guerra. O medo fez Pedro olhar e dizer, será que vale a pena? Talvez os semeadores que aqui eu falo estejam pensando, poxa, eu queria muito, David, voltar a semear como outrora. Mas as marcas do campo de guerra não permitem. As dores do que eu já passei não me permitem me doar como eu gostaria. As aflições que eu passei me deixam com receio de entregar energia, orações, clamor, jejum por alguém como outrora.
Ei, semeador, o general da guerra conhece o seu coração. O dono da seara conhece os semeadores que tem. Aquele que lhe chamou para semear, ele conhece cada um dos semeadores que aqui estão. E ele sabe a hora certa de curar as suas feridas. Ele sabe a hora certa de te tirar do campo de batalha. E talvez você pense, não, eu mesmo estou me retirando. Não, Ele permitiu você sair para proteger você, para guardar você. Talvez Pedro olhou e falou assim, depois que Pedro, ele nega Jesus, ele fica tão arrependido, amargurado. Mas uma das cenas que eu vejo na Bíblia mais lindas é que a Bíblia diz que depois que Pedro passa por tudo isso, Pedro pega as redes, pega o barco e ele volta a pescar. Pedro chegou ao estágio de não estar na presença, sentado num banco quietinho. Pedro foi embora, ele voltou a viver a vida que ele tinha. Ele voltou para as redes, para os peixes, para o barco. Ele voltou para aquele ambiente que Jesus tinha dito que não era mais para ele. Talvez você não esteja como Pedro, de sair e voltar às redes que outrora você estava, mas você está estagnado, parado. Talvez você mesmo se olhe em algum momento, repense e fala, poxa, mas eu já fiz tanto, eu já orei tanto, eu já busquei, eu já vivi isso. Sabe, você talvez faça uma retrospectiva e fala, mas quantas coisas eu vivi. Eu fico imaginando Pedro mexendo nas redes, talvez consertando elas, talvez lavando as redes e repensando tudo que ele viveu com Jesus. Eu fico imaginando o Pedro limpando o barco e pensando, poxa, dentro desse barco eu vivi experiências boas com Jesus. Mas agora o negócio é ficar aqui mesmo, no barco sozinho. Talvez Pedro olhando e tirando alguns peixes da rede, ele podia olhar e falar, outrora não era mais peixe, eram vidas. Mas não dá mais para mim. Eu não consigo mais. Pedro já tinha entregado os pontos. O olhar dele, talvez, nem sei se naquela época tinha um espelho ou não tinha, mas Pedro talvez se olhasse como num espelho, ele ia olhar para si e dizer, não dá para mim, eu não consigo mais. É difícil para mim. Talvez Pedro olhava o cenário e sabia que os outros discípulos estavam reunidos, mas Pedro não. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscita. E depois de Jesus ressuscitar, Asaf, quando ele encontra alguns discípulos, ele olha para os discípulos e diz assim, aonde está Pedro? Jesus nos trouxe hoje aqui para perguntar, onde você está? Pedro não largou as redes, Pedro não voltou a encontrar com os discípulos, mas Jesus ressuscita e pergunta, onde Pedro está? Talvez você não esteja entendendo, mas nessa noite Jesus nos trouxe hoje aqui, para que eu e você entenda que mesmo que nós venhamos a desistir, mesmo que nós tenhamos um olhar de pensar que parou, não dá, Jesus está dizendo, ei, você pode ter desistido, mas eu vou ir ao seu encontro. Porque da mesma forma que quando Jesus encontrou Pedro, ele estava lá lavando as redes. Não foi Pedro que foi atrás de Jesus, Asaf. Foi Jesus que foi lá encontrar Pedro. E da mesma forma, no mesmo cenário, Jesus vai em direção de Pedro à praia encontrar ele. Olha aqui para mim, talvez o seu coração esteja aflito. Talvez você não consiga enxergar o quanto você já se entregou ao reino. Talvez você não consiga imaginar voltar a viver da mesma forma. Mas Jesus está dizendo, eu vou te encontrar, te restaurar, te curar, te renovar e te pôr de pé de novo.
Você precisa entender que a guerra ela continua acontecendo. Talvez você não perceba como antes, mas a guerra continua acontecendo, irmão. E o que o general está dizendo é: já deu tempo para você descansar. Eu já sarei suas feridas. Eu já te dei novas vestes, uma nova armadura. Está na hora de ir para a peleja. Está na hora de você voltar ao campo de batalha. Porque eu te chamei para estar no campo de batalha. Talvez você olhe o cenário e diga: mas ninguém vai ir. Mas eu vou começar por você, meu valente. Ninguém vai acreditar, mas é por você que eu vou começar. Deus está dizendo: eu vim aqui hoje para renovar os meus semeadores. Eu vim aqui hoje para despertar os meus semeadores. Ei, porque a seara está pronta. Nós passamos tanto tempo correndo com tantas coisas. Mas quando nós iniciamos a sair a semear, nós só tínhamos óleo e tempo para o reino. Sabe aquela coisa de achar tempo? De dar um jeito? Deus está dizendo: eu vim hoje aqui para renovar essa aliança, para renovar esse relacionamento, para reatar essa ação, essa atitude, essa prática de viver intensamente com Ele. Lá onde eu congregava tem um evento, que eu vou usar o termo aqui, que se chama os semeadores da última hora. Você é esse semeador. Você é esse semeador que o Senhor chamou para levar cada uma dessas sementes. Ei, olha aqui para mim, para a gente caminhar para o fim. Talvez você espere que aconteça exatamente como foi lá no início. Mas não se frustre se não for exatamente igual. Sabe por quê? Porque agora você é mais maduro. Porque agora os tempos são outros, as pessoas são outras, as situações são outras. Mas o queimar no seu coração, a partir de hoje vai ser como outrora. O seu coração vai voltar a incendiar e a queimar pelas vidas. O seu coração vai voltar a queimar e a incendiar. E não importa o que aconteça, o empecilho, o problema, a dificuldade, o seu coração vai queimar, a voltar a semear como outrora. Fica de pé junto comigo. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como está o teu coração. Mas eu tenho convicção de que Deus está falando em muitos corações hoje aqui. Eu sei porque enquanto o Senhor falava no meu coração, me mostrava tantos semeadores parados, estagnados. Ei, semeador, fecha o seu olho. Fecha os seus olhos, semeador. E sem muito falar, eu quero que você permita que o Senhor fale ao seu coração. Porque foi Ele que lhe chamou como um semeador. Foi Ele que, quando você achava que não tinha capacidade, talento, que você não conseguiria nem falar, muito menos pregar ou pegar no microfone e dizer algo, você que olhava para si mesmo dizia: como eu vou fazer? Mesmo assim Ele foi lá, te encontrou na beira da praia como Pedro e te disse: ei, a partir de hoje tu não vai mais pescar peixe, mas tu vai pescar homens.
Esse semeador é Jesus que vai falar ao teu coração, para que tu entenda que é tempo de você se colocar de pé e voltar a semear como outrora. É Jesus que vai começar a tratar no seu coração, para que todo ressentimento, toda dor, toda frustração, e o Senhor sabe, está tudo bem, porque o Pai conhece o Filho. Talvez você se decepcionou no caminho por uma palavra, por uma atitude de alguém. Talvez alguém disse algo que fez você paralisar, fez você desacreditar, mas o semeador, o dono da seara está dizendo: ei, não foi o homem que lhe chamou, filho, foi eu que te chamei para uma boa obra, e eu conto contigo. Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar ao Senhor. Talvez você pense que o seu coração é que precisa de um renovo, o seu coração que precisa ser tratado, precisa ser curado por tantas coisas que passou. Oh Senhor, oh Deus, oh Espírito Santo,